Igreja do Senhor, eu peço que você abra sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Nós iremos ler do verso 1 ao verso 21. Escute com atenção a palavra do teu Deus. Diz assim: Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidaste segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhe disse: irmãos, vós bem sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem mesmo nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai às minhas palavras. Pois Simão, como Pedro, primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Confere isto às palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais irmãos busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Vamos mais uma vez à presença do nosso Deus em oração, rogando a Ele a bênção para esse momento de pregação. Oremos. Santo Deus, bendito, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos achegamos ao Senhor nesta manhã, rogando a Tua bênção sobre esse momento, ó Pai. Quantos corações se encontram desanimados na caminhada cristã e carentes de ouvir as Tuas promessas, ó Deus, para terem as suas almas reanimadas pelo Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Por isso, ó Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe a Tua igreja nesse momento, que o Teu Espírito Santo clareie as nossas mentes e como também prepare os nossos corações para ouvirmos a exposição das Sagradas Escrituras. Ó Deus, diante de nós está um texto um tanto difícil, um tanto complicado, onde muitas vezes é mal interpretado ou utilizado para promover discórdia e contenda na Tua casa. Mas nós pedimos que o Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, acalme os nossos corações, a fim de que venhamos, ó Deus, assim como os apóstolos e os presbíteros fizeram, pregar a Tua verdade, com fidelidade ao Senhor, mas também com amor,
É isso que nós oramos ao Pai, em Cristo Jesus. Amém. Eu lembro de quando deixei meu avô, com quem eu havia sido criado desde pequeno. Quão triste eu estava por me separar dele. Esta foi a grande tristeza da minha pequena vida. Meu avô parecia muito triste também e nós chorávamos juntos. Ele não sabia muito bem o que dizer para mim, mas ele respirou fundo e disse: Pequeno Charles, hoje à noite, quando a lua brilhar e você olhar para ela, não esqueça que é a mesma lua que seu velho avô estará olhando. E por anos, quando eu era criança, costumava amar a lua, porque eu sabia que os meus olhos e os olhos do meu avô, de alguma forma, se encontrariam ali. Esse era o duplo sentimento que havia no coração do pequeno Charles, que logo se tornaria um dos maiores pregadores da Igreja do Senhor, conhecido como Charles Spurgeon. Porque enquanto ele olhava para a lua, o seu coração era tomado de angústia, tristeza e saudade pelo seu avô. Ao mesmo tempo, quando ele olhava para a lua, apesar de ele estar separado fisicamente do seu avô, eles se uniam quando seus olhos voltavam para o mesmo objeto, que era a lua. De semelhante modo, queridos, nos unimos aos nossos irmãos no passado, quando as nossas emoções e desejos estão voltados para a obediência à lei do Senhor. Porque a mesma lei que foi entregue aos nossos pais em Êxodo capítulo 20, é a mesma lei que está sobre a Igreja do Senhor do século 21. Isso só pode ser verdade por causa do caráter legislador e eterno do nosso Deus. Ora, uma vez que Deus é o Criador de todas as coisas, Ele tem por natureza o direito de exigir qualquer coisa que seja ao homem. No entanto, queridos, a nossa natureza caída, ela é legisladora por excelência e por isso há um conflito e um distanciamento da minha vida para com a lei de Deus. Lembre-se, meus irmãos, que todo o desejo de Adão no Éden nada mais era do que se assentar no trono de Deus. Deus havia estabelecido uma lei e disse: não coma do fruto. E Satanás, pervertendo a lei de Deus, fez com que o homem pensasse que ele poderia ser lei para si mesmo, que ele poderia ser senhor de sua vida. Mais uma vez, meus irmãos, este mundo não é nosso, é do Senhor. E como Senhor de todas as coisas, Ele que é o legislador, Ele é que define as regras, Ele que coloca a lei sobre os homens. E o texto que está diante de nós nessa manhã é mais um dos vários textos que o Novo Testamento nos expõe a respeito de pessoas que impõem leis sobre outras. Leis que muitas vezes eles não suportam, mas querem impor sobre os demais. E essa é uma postura natural daqueles que se colocam e se portam como legisladores sobre os outros. Então, eu passo a dizer ao meu irmão como ele deve se vestir, como ele deve se portar, o que ele deve ou não beber. E aos poucos, eu vou colocando leis sobre o seu coração. E o ponto é que muitas vezes são leis e preceitos que no íntimo do meu coração eu não as observo, eu não as guardo. E aos poucos o farisaísmo vai brotando em meu coração, porque eu vou colocando condições para que o meu irmão ele venha a ser salvo. Mas condições essas, que muitas vezes se eu fosse passar pelo crivo, certamente eu também não seria salvo. E esse é um problema tão antigo que a Sagrada Escritura nos mostra, que os mesmos pecados que há aqui em Atos capítulo 15, como farisaísmo, como homens impondo lei sobre outros homens, são os mesmos pecados que há na Igreja do Senhor no século 21. Mas notem, a narrativa de Atos capítulo 15, ela não apenas nos mostra a problemática, que era homens que estavam impondo leis sobre outros, mas também nos mostra a solução para tratarmos e lidarmos com o pecado, que é o farisaísmo, onde por natureza, a nossa natureza caída, ela é legisladora por excelência e quer impor leis sobre os nossos irmãos, sobre os nossos próximos. Então, a narrativa de Atos capítulo 15, nessa manhã, não apenas nos mostra a problemática, mas também nos mostra a solução que foi usada para tratar aquele conflito naquela igreja, que era a igreja de Antioquia, como também serve para ser tratada nos dias de hoje. Então, a primeira coisa, queridos, para vermos nessa manhã, é qual foi o tema da discussão que levou até o primeiro concílio de Jerusalém. De novo,
Nós precisamos entender e ver nesta manhã qual foi o tema, qual foi o assunto que levou a ter o primeiro concílio em Jerusalém. Lembre-se, queridos, que o problema que nos é relatado aqui em Atos 15 ocorreu na igreja que se encontrava em Antioquia. Essa igreja que poderia facilmente ser reputada como uma igreja perfeita, uma igreja que aos olhos humanos estava caminhando tudo perfeitamente. Porque tanto os judeus como os gentios haviam se convertido ao evangelho de Cristo Jesus através da pregação de Paulo e Barnabé. E uma das principais características dessa igreja, da igreja de Antioquia, era um anseio genuíno que eles tinham por ouvir a pregação do Evangelho. Isso fica muito claro, por exemplo, quando nós olhamos para 4 versículos que nos é mostrado no capítulo 13 de Atos. Veja comigo a partir do verso 42 do capítulo 13, basicamente na mesma página. Diz o seguinte, Atos 13, verso 42. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Agora veja o verso 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, após Paulo e Barnabé pregaram o evangelho àqueles homens, eles agora partem para outras regiões, a fim de que o evangelho ele venha a se expandir e outros gentios viessem a ser convertidos ao evangelho de Cristo. O capítulo 14, como nós vimos domingo retrasado, nos relata o episódio em que Paulo ele prega tanto em Icônio, numa cidade de Icônio, como também em Listra. E o texto nos narra a conversão de gentios que se voltaram para Cristo através da pregação do Evangelho. E é nesse momento, quando Paulo e Barnabé estão voltando para a cidade de Antioquia, ou seja, após eles terem pregado o Evangelho em Antioquia, eles vão para as outras regiões, a fim de que o Evangelho se expanda e outros gentios se convertam, e agora eles retornam para a igreja de Antioquia. E daí eles se deparam com um grande problema que aquela igreja estava enfrentando. E não era um problema qualquer, queridos, mas era justamente um problema relacionado à salvação do homem. Olhe comigo, por favor, o primeiro verso do capítulo 1, do capítulo 15. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então, veja aqui o assunto da discussão que levou até o primeiro concílio de Jerusalém. E aqui é que está o problema, era a respeito da salvação. Então, o primeiro concílio que houve em Jerusalém se deu pelo tema da discussão ter sido a doutrina da salvação. Alguns judeus diziam ter sido convertidos, começaram a impor na igreja de Antioquia preceitos e mandamentos que Paulo e Barnabé não haviam ensinado quando eles passaram por lá. Eles afirmavam que se os gentios não se circuncidassem, eles não poderiam serem salvos. E note que o problema não girava em torno de usos e costumes, mas sim de uma lei que era imposta de tal maneira que se eles não observassem, eles não poderiam ser salvos. E daí você percebe o conflito que está sendo gerado dentro dessa igreja. Paulo e Barnabé haviam pregado a salvação unicamente por meio de Cristo Jesus, ao depositar a fé em sua obra. Mas os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, eles ainda pregavam a respeito da necessidade de se observar a lei de Moisés. Então, Paulo e Barnabé, eles, ao retornarem para Antioquia, eles se deparam com esse grande problema, onde o evangelho estava sendo distorcido. É por isso, então, que nós lemos nessa manhã, em Gálatas, capítulo 1. Admira-me que vocês estão se apartando do evangelho que eu vos anunciei. Ou seja, adicionando coisas que eu mesmo não preguei a vossas almas. Então, Paulo e Barnabé, eles se voltam para aquela igreja e começam a exortar. E é justamente essa postura que nós vemos nos dias de hoje em algumas denominações, em algumas falsas igrejas que usam a palavra de Deus para fundamentarem suas práticas e leis que Deus nunca as ordenou. Então, você tem a igreja adventista, que diz que se o indivíduo ele não guardar o sábado conforme eles mandam, você não é salvo.
Daí você tem algumas igrejas que dizem que se você usar calça jeans ou se você tiver barba grande, você não é salvo. E daí você percebe que na medida em que as pessoas elas vão se distanciando do Evangelho, na medida em que eles vão se distanciando do Evangelho de Cristo Jesus, ainda que eles não venham pregar a circuncisão nos dias de hoje, eles adicionam coisas ao Evangelho. Ao dizer que se você não guardar o sábado, você não é salvo. De que se você beber determinada bebida, você não é salvo. E assim por diante. E aos poucos, uma barreira ela vai sendo construída. Onde uma separação dos salvos e não salvos. Daqueles que observam exteriormente mandamentos elaborados por homens. Então uma barreira ela vai sendo construída entre aqueles que são salvos e aqueles que não são salvos, apenas por uma mera obediência externa. E a questão era tão grave nessa igreja, na igreja de Antioquia, que levou até o primeiro concílio em Jerusalém. Veja o que é que o verso 2 ele vai falar a respeito dessa discussão que aparentemente diante de nós não fazem tanto sentido. A gente está acostumado a nos depararmos com o falso evangelho que tem sido pregado nos dias de hoje, mas para os apóstolos e para aquela igreja, a discussão era tão séria que veja o que é que o verso 2 vai nos dizer. O verso 2 vai dizer: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. O texto irá nos dizer que não houve uma pequena discussão, não houve um pequeno diálogo, mas sim um grande debate na igreja local. E aqui eu abro um parêntese, porque talvez alguém possa pegar esse verso e dizer: está vendo? Está aqui a base e a prova para se ter apóstolos nos dias de hoje. Afinal, Paulo e Barnabé subiram para a igreja, para os apóstolos e para os presbíteros. Quando, na verdade, queridos, nós precisamos sempre ter em mente aquilo que dominicalmente eu tenho falado aos irmãos a respeito do progresso da revelação. Que é a respeito do progresso da revelação e a transição que estava sendo feita do Antigo para o Novo Testamento no livro de Atos. Lembre-se, queridos, que os nossos irmãos no passado, eles não possuíam a revelação completa em suas mãos, como nós a temos nos dias de hoje. Mas ainda assim, você precisa ter em mente, quando se aproximar do livro de Atos, essa ideia do progresso da revelação, que tradições, que paradigmas estavam sendo desfeitos para que as coisas ordinárias, as coisas que o Cristo, dono da igreja, havia instituído para a sua igreja. Então, o verso 2 de Atos capítulo 15, como muitas pessoas usam para defender o apostolado dos dias de hoje, não se sustenta, porque você precisa entender o progresso da revelação e como a transição ela estava sendo feita do Antigo para o Novo Testamento. Falo isso, queridos, também para nós fugirmos de uma tendência que é a de lidarmos com textos do livro de Atos como se eles fossem normativos. Ou seja, como se aquilo que aconteceu no período apostólico viesse a acontecer nos dias de hoje. E daí quando você não entende essa distinção, quando você não enxerga o progresso da revelação, você percebe muitas pessoas defendendo o Pentecostes nos dias de hoje. Você percebe muitas pessoas defendendo a mesma atitude que houve para com Cornélio nos dias de hoje. Daí você precisa entender que há textos no livro de Atos que são normativos e outros que são descritivos. Ou seja, há uma descrição de um relato de um episódio que aconteceu, mas diferente de algo que é normativo, ou seja, que é para a igreja do Senhor. Que assim como aconteceu lá, acontece nos dias de hoje. E o que é um texto normativo? Assim como os gentios eles foram alcançados pela obra e pela pregação do Evangelho, assim, nos dias de hoje, quando nós pregamos o Evangelho, pessoas se convertem ao Evangelho de Cristo. No entanto, quando nós olhamos para Atos e nos é relatado o Pentecostes, nós precisamos entender que ali está sendo uma descrição de um episódio, de um fato que aconteceu naquela época, que não necessariamente irá acontecer nos dias de hoje. Então, eu falo isso só para que os irmãos possam ter isso em mente quando se aproximarem do livro de Atos. Mas notem também um princípio que está sendo estabelecido nesses dois primeiros versos. Apesar de nós não acharmos que não há tantas informações. Mas perceba o princípio que está sendo estabelecido aqui. Quanto mais você vai caminhando na revelação do Novo Testamento e se distanciando do período dos evangelhos, menos revelações você tem e mais meios ordinários
de tratar as coisas na igreja do Senhor. De novo, quando você vai se aproximando, estudando a revelação do Novo Testamento, e você vai se distanciando do período dos evangelhos, menos revelações você tem e mais os meios ordinários que Cristo ele dá à sua igreja de tratar o seu povo. Interessante é entendermos isso, queridos, porque essa verdade ela se fundamenta, ela se comprova quando nós olhamos para a postura de Paulo e Barnabé. Veja, Paulo ele era um apóstolo e por natureza ele possuía ligação direta com Deus. Mas daí você percebe Paulo ele recorrendo aos demais apóstolos e aos presbíteros para resolver um problema doutrinário da igreja do Senhor. Então perceba que Paulo ele não fechou a questão, mas ele recorreu para o meio ordinário. E qual era o meio ordinário? Ele então busca de uma forma conciliar tratar daquele problema que estava havendo na igreja de Antioquia. E quais são os benefícios e quais são as vantagens de se ter uma igreja conciliar? Porque, além de todos esses princípios e fundamentos bíblicos, queridos, entende-se quão perigoso é o governo e o poder da igreja do Senhor estar nas mãos de um homem. Ora, se não é isso que ocorre e que acontece na igreja romana, onde o governo e o poder está colocado somente nas mãos de um homem, que é o Papa. E então ele decide tanto os aspectos doutrinários, como também os aspectos morais e éticos da igreja. E daí, quando nós olhamos para o Atos capítulo 15, você percebe essa transição que está sendo feita do sistema de governo para a igreja do Senhor. Onde agora ela seria governada através de concílios, através de pastores e presbíteros sendo ordenamente convocados pelo Senhor. Por outro lado, o governo da igreja não se dá também de maneira comunitária. Ou seja, é a igreja do Senhor que vai decidir o rumo do povo do Senhor. No entanto, onde cada membro ele possui uma certa porcentagem da liderança. O governo da igreja, o governo bíblico, não se dá de forma comunitária, mas se dá, pelo contrário, por homens que foram vocacionados pelo Senhor e eleitos pela igreja para pastorearem o rebanho de Cristo. Então você percebe que esse princípio estabelecido aqui no livro de Atos, onde presbíteros e pastores foram vocacionados e eleitos pela igreja do Senhor para governar a igreja do Senhor. Mas perceba, queridos, que o texto ele não para por aqui. O texto nos mostra que, apesar desse princípio, apesar dessa verdade que estava sendo estabelecida, o texto vai nos dizer que judeus, ou seja, fariseus que haviam crido, eles estavam pregando uma falsa doutrina. E daí você percebe que, da mesma forma em que a igreja do Senhor, ela progride e cresce, tanto em número como na verdade, também cresce na igreja do Senhor pessoas que não se submetem à lei de Cristo. E é por isso então que há grandes debates na igreja do Senhor a respeito doutrinários, a respeito do governo da igreja. Porque nós precisamos ter isso em mente. Isso irá até consolar os nossos corações quando nós nos depararmos com conflitos na igreja do Senhor. Nós precisamos entender que na medida em que a igreja de Cristo ela cresce, também cresce com ela aqueles falsos profetas. E perceba que o tema da discussão que levou o concílio de Jerusalém foi a doutrina da salvação. Mas perceba agora do verso 6 ao verso 18, agora a defesa que os apóstolos eles levantam para confrontar e para rebater aquela falsa doutrina. Veja o que o verso 6 vai dizer. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo um grande debate, Pedro tomou a palavra e lhe disse: Irmãos, vós bem sabeis desde há muito tempo que Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. E daí você vai perceber Paulo e Barnabé também participando do debate, participando da discussão. E no verso 13 vai dizer que, por fim, Tiago ele participa dessa contenda, dessa discussão. E daí quando nós fazemos uma leitura corrida, uma leitura rápida do texto, nós podemos pensar que o concílio ele só foi feito por Pedro, Paulo, Barnabé
e Tiago. Mas note que o gênero de Atos é uma narrativa. E daí o Lucas ele precisava colocar na narrativa de Atos informações que são relevantes para a compreensão do texto. Então, certamente, houve os presbíteros que participaram. Eu falo isso porque o artigo 54 da nossa Constituição, da IPB, vai dizer que tanto os pastores como os presbíteros, eles possuem o mesmo peso na igreja do Senhor. Eles possuem a mesma autoridade. Não é pastor, bispo e presbítero. Não é presbítero, não é pastor e presbítero. Mas a Constituição da nossa igreja, com base nesses textos, nos mostra que tanto os presbíteros como os pastores, eles possuem o mesmo peso. E aqui também não há uma inferioridade de diáconos para com presbíteros e pastores. Há, na verdade, uma distinção de funções, mas o peso é o mesmo. Até porque o diaconado ele é acompanhado e supervisionado pelos presbíteros. E é um princípio bíblico que nos é mostrado, porque o ato de servir não parte do homem em si, mas parte das Sagradas Escrituras. Porque os presbíteros que são responsáveis pelo ensino da igreja. Então até mesmo a prática do acolher as viúvas, os necessitados, devem ter como fundamento as Sagradas Escrituras. Eu falo isso, queridos, para que esse texto ele possa se tornar algo palpável para as nossas almas e para as nossas mãos. Como é que esse texto se aplica para os dias de hoje? E como se aplica para a igreja local? Os irmãos precisam entender que tanto os presbíteros como os pastores, eles possuem o mesmo peso e o mesmo valor. É por isso então que eu disse que ao fazer uma leitura corrida, nós podemos ser tentados a achar que o concílio foi formado apenas por 4 ou 5 pessoas. E veja, nenhum concílio, em uma reunião da igreja do Senhor, não é apenas um homem que fala. Percebam que aqui eram apóstolos e presbíteros. E o tema que estava sendo discutido era a doutrina da salvação. Mas apesar disso, eles de forma unânime buscaram discutir a situação. E daí então Pedro ele fala, depois Paulo e Barnabé e por fim Tiago. Pedro então ele relata de como o Senhor havia o vocacionado para pregar aos gentios, para que por meio de sua pregação os gentios viessem a ser enxertados no povo da aliança. E depois Paulo e Barnabé compartilham os episódios e os prodígios que eles fizeram em suas viagens missionárias. E por fim, Tiago ele fundamenta doutrinariamente aquilo que Pedro, Paulo e Barnabé eles falaram, eles estavam dizendo. E aqui, queridos, eu aplico de forma rápida, porque isso precisa ficar muito claro, porque eu me lembro de um conselho que um grande mestre meu, no seminário do SPN, no Seminário do Norte, ele havia dito em sala de aula. Ele falou, filhos, vocês precisam guardar os seus corações de não lidarem com a igreja do Senhor como se fosse a tua empresa. Você tem que guardar o teu coração disso. Porque todos os problemas que irão ser fundamentados e solucionados na igreja do Senhor devem ter como fundamento as Sagradas Escrituras. E daí ele falou, você deve sim, como pastor, tratar sobre a questão da tesouraria, a questão administrativa da igreja do Senhor. Mas principalmente, vocês devem zelar pela alma das ovelhas de Cristo. E tudo que vocês vierem a fazer devem ter como fundamento as Sagradas Escrituras. E isso daí ficou tão gravado em meu coração, porque nós podemos ter uma tendência de transformar a igreja em apenas em um aspecto burocrático, papelado por papelada. Mas aí aquele professor ele dizia, alunos, guardem os seus corações, para que a coisa mais principal que esteja nos seus corações seja pregar o Evangelho e tratar a igreja de Cristo, tendo como fundamento as Sagradas Escrituras. Eu falo isso, queridos, porque apesar dos apóstolos eles terem sido vocacionados pelo próprio Cristo, eles não usaram o seu cargo para solucionar aquele problema. Mas percebam que tanto Pedro, Paulo, Barnabé e Tiago buscaram solucionar aquele problema, tendo como fundamento as Sagradas Escrituras.
E daí Tiago ele vai dizer, a partir do verso 13, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Confere com isso as palavras dos profetas, como está escrito. Perceba, Paulo agora ele recorre para o Antigo Testamento para solucionar aquele problema que estava acontecendo na igreja de Antioquia. Então ele vai dizer no verso 16, cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-os de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecido dentre os séculos. Então, o que Tiago ele nos mostra é que não faz sentido nenhum vocês, fariseus, estarem impondo sobre os gentios que haviam se convertido ao Evangelho de Cristo coisas que não partem do Evangelho de Cristo. Perceba que sempre foi, desde o Antigo Testamento, a intenção de Deus salvar tanto os judeus como os gentios. E daí, Tiago ele fala, meus irmãos, não fazem sentido algum vocês estarem impondo leis. Porque tanto os judeus como os gentios, eles fazem parte de um só corpo. E a mesma salvação que foi destinada aos judeus é também destinada aos gentios. E por isso eles não devem se submeter à lei de circuncidar-se. Porque eles estão unidos a Cristo. E Cristo é a sua circuncisão. E daí, por fim, meus irmãos, após nós termos visto o tema da discussão que levou o primeiro concílio, após nós termos visto a defesa que foi feita pelos apóstolos, nós percebemos agora a solução que é dada para esse problema, que é do verso 19 ao verso 21. Acompanhe comigo, por favor, nós já estamos caminhando para o fim. Pelo que julgo eu, Tiago afirmando, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, perceba o coração pastoral de Tiago ao tratar essa causa, esse problema na igreja de Antioquia. Ele, ao mesmo tempo em que ele não rejeita a lei do Senhor, ele também pede para que, de forma amorosa, nós não venhamos a perturbar os gentios, porque eles são parte da mesma promessa que nós. Então, o que Tiago ordena é, peçam para que eles, como gentios, se abstenham de práticas e crenças pagãs que eles tinham, como relações ilícitas sexuais e como o comer, como contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais da carne de animais sufocados e do sangue. Então perceba que ao mesmo tempo em que Tiago ele estava tratando um problema, que era o de que eles não precisam circuncidar-se, Tiago também ele exorta a que eles venham a ter os vossos procedimentos mudados. E aqui é aquilo que nós vimos na escola dominical domingo passado, de que aqueles que pregam somente o evangelho estão pregando um falso evangelho. E aqueles que pregam somente a lei estão sendo levados para o legalismo. E a verdadeira pregação do Evangelho, ela é aquela que acompanha ela é aquela que acompanha a lei do Senhor para confrontar a alma do homem, como também acompanha o Evangelho da graça de Cristo Jesus. Perceba que, apesar dos apóstolos, em especial, dando esse foco a Tiago não os deixou os gentios sem lei. Mas ele pediu, escrevam-lhes, dizendo que eles devem ter o procedimento mudado pelo Evangelho de Cristo Jesus, para que eles venham se abster de relações ilícitas, sexuais, de carne sufocada e assim por diante. E aqui, queridos, eu finalizo com a frase do puritano John Flavel, onde ele vai dizer, tome cuidado, eu já citei para os irmãos aqui, tome cuidado, para que a graça de Cristo não venha se tornar em uma canção de ninar para você dormir em teus pecados. E daí você se apoia à graça de Cristo, dizendo que você não deve mais obediência à lei do Senhor, para você continuar dormindo em teus pecados.
Não foi isso que os apóstolos fizeram para tratar aquele problema da igreja de Antioquia. E não é isso que deve ser feito nos dias de hoje, para tratarmos o legalismo. Mas o legalismo ele é tratado pelo verdadeiro aspecto da lei, acompanhado do Evangelho de Cristo Jesus. E por fim, meus irmãos, nós somos encorajados também nessa manhã, apesar da igreja do Senhor, ela ter os seus defeitos, apesar da igreja do Senhor ter as suas diversas contendas, apesar da igreja do Senhor ter, por vezes, decisões equivocadas e distantes das Sagradas Escrituras, o texto não nos ensina a nós odiarmos a igreja do Senhor, a nós promovermos contendas nas redes sociais, dizendo, o Supremo Conselho errou com aquilo ou com isso. Mas o que esse texto nos ensina, meus irmãos, é tratarmos os problemas da igreja do Senhor de maneira bíblica. Porque apesar dos apóstolos eles terem autoridades, eles recorreram às Sagradas Escrituras para solucionar aquele problema da salvação. E isso não nos ensina a sermos homens e mulheres contendiosos, que brigam e que acabam difamando pastores devido às suas decisões equivocadas. Mas esse texto nos chama a uma obediência ativa à lei do Senhor, como também um tratar amoroso dos problemas da igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém.